O lamento das raízes e das árvores às raízes falam. Não como falamos, mas com um idioma que só pode ser compreendido quando há silêncio interior. Elas se comunicam por vibrações, por toques, por correntes invisíveis de energia que percorrem a Terra. Elas vivem em um emaranhado subterrâneo, sempre entrelaçado, trocando nutrientes, partilhando forças, oferecendo socorro umas às outras quando o solo se torna seco ou ácido. E, no entanto, apesar dessa rede invisível de solidariedade natural, vivem o peso da negligência humana. Muitas vezes estão abandonadas, cobertas de cimento, sufocadas em buracos estreitos que lhes foram dados como se fossem celas. Vivem em prisão, sentindo-se aprisionadas, sem espaço para se expandirem, sem liberdade para buscarem água distante, sem chance de fugir dos limites impostos pela pressa das cidades. As árvores, que florescem dessas raízes, carregam no tronco e nos galhos os reflexos desse sofrimento. Uma árvore não é apenas madeira, é abrigo, é coração pulsando em silêncio. Mas como é tratada? Quantas vezes é vista como obstáculo? Quantas vezes é judiada, cortada de forma agressiva, desgatada por podas incorretas, magoada por pregos, placas e fios que lhe atravessam a casca, e ainda assim não deixam de oferecer. Elas nos dão sombra como um gesto de carinho, um presente constante. Nos dão frutos, flores, sementes, folhas. Nos dão tranquilidade quando o barulho do mundo é alto demais. Nos dão alívio nos dias quentes, espalhando a brisa que atravessa o verde. Nos dão surpresa quando, em meio ao concreto, descobrimos uma copa enorme, resistente, cheia de pássaros. E tudo isso nasce de um gesto simples: amor. Um amor silencioso, gratuito, que não pede reconhecimento, mas apenas respeito. O desabafo das raízes. Se pudéssemos traduzir em palavras o que as raízes dizem, ouviríamos frases que nos fariam estremecer. Elas diriam: preciso respirar. Não sou lixeira. Ninguém cuida. Quebro calçadas e eu sou a culpada. O homem não sabe plantar no lugar correto. Essas frases ecoam como desabafos de alguém que sempre esteve ali, sustentando, mas nunca sendo ouvido. As raízes não têm voz, mas têm memória. Guardam o registro de cada gota de chuva, de cada passo humano, de cada gesto de descuido. Elas sabem que são vistas como problema. Quando erguem o chão duro, logo são apontadas como culpadas. Mas quem as colocou ali, sem espaço, sem planejamento, sem dignidade, foi a própria humanidade que lhes negou liberdade e agora as acusa, a vida. Como prisão, muitas árvores vivem como prisioneiras. Crescem em canteiros minúsculos onde não cabem. São sufocadas por calçadas, cercadas de asfalto, comprimidas em ilhas sem solo fértil. Vivem constantemente sufocadas, sem chance de se expandir. E quando finalmente quebram uma barreira, a reação é cortar-lhes os galhos, amputar-lhes a vida, reduzir sua existência. É uma vida de problemas que não nasceram delas, mas lhes foram impostos. A árvore se sente solitária, mesmo cercada de gente. Ela observa a correria, os carros, as luzes artificiais, mas dentro de si pede apenas: dê-me respeito, dê-me espaço, deixe-me viver. O amor negligenciado é impressionante como, apesar de tudo, as árvores ainda oferecem amor. Elas não se vingam, não deixam de sombrear, de purificar o ar, de liberar oxigênio. Não deixam de proteger o solo contra a erosão, de reter a água da chuva, de alimentar aves e insetos. Elas poderiam simplesmente desistir, mas continuam. Oferecem o que têm de melhor, mesmo quando se sentem magoadas, mesmo quando estão desgatadas, mesmo quando vivem sem espaço. E tudo o que pedem em troca é que sejam compreendidas, cuidadas, correspondidas. Quando são cortadas no fim, poucas cenas são tão tristes quanto ver uma árvore sendo derrubada. O som da serra elétrica, o estalo do tronco, o silêncio que se segue. Quando uma árvore é cortada no fim, não é apenas madeira que vai ao chão. Vai junto toda uma história de vida. Vai junto a lembrança dos pássaros que nela fizeram ninhos, a sombra que abrigou encontros, o ar fresco que suavizou tardes quentes. Vai junto o sentimento de uma cidade inteira que, mesmo sem perceber, respirava melhor por causa dela. E no lugar onde antes havia vida sobra vazio. Sobra cimento, sobra calor, sobra solidão. A humanidade e a natureza
questão não é apenas ecológica. É também espiritual, emocional, social. Quando tratamos as árvores como descartáveis, tratamos a nós mesmos da mesma forma. Quando esquecemos que elas são parte de nós, esquecemos que a humanidade não sobrevive sem raízes. A árvore não pede luxo. Ela pede respeito, pede cuidado, pede apenas que se reconheça que ali existe vida. Ela não quer ser vista como inimiga, como obstáculo, como estorvo. Quer ser reconhecida como solução. E, de fato, ela é. Para o clima, para a saúde, para o bem-estar. A árvore é sempre solução, nunca problema. Sugestões e caminhos, talvez seja a hora de ouvir os sussurros das raízes. Elas pedem mais espaço. Planejem antes de plantar. Não nos tratem como lixo. Não nos culpem pelo erro humano. São sugestões simples, mas que podem mudar tudo. Basta plantar no lugar certo, cuidar com carinho, oferecer manutenção adequada. Basta compreender que cada árvore é uma aliada, não uma inimiga. O que parece pequeno, uma muda, um gesto, uma decisão consciente, pode se transformar em uma floresta inteira no futuro. Uma chamada à consciência. Estamos diante de uma escolha. Podemos continuar tratando as árvores como objetos, ou podemos aprender a ouvi-las. Podemos seguir no caminho da destruição, ou podemos buscar a reconciliação. A reconciliação exige amor, exige respeito, exige escuta. Exige também que reconheçamos nossos erros, o descuido, o egoísmo, a pressa. Mas é possível mudar. Sempre é possível. Basta olhar para cada árvore não como coisa, mas como ser vivo. Basta oferecer cuidado, carinho, agradecimento. Encerramento. Esta crônica é o desabafo das árvores, mas também um convite à reflexão da humanidade. O que você ouviu aqui não é apenas poesia, é realidade. E a realidade pede mudança. Eu, José Marcos Fabi, deixo aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam este filme até o fim. Espero que as palavras tenham tocado seu coração, despertado consciência, trazido novas perspectivas. Agora, convido você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber outras postagens e deixe o seu like, seja ele positivo ou negativo, porque toda opinião é correspondida com atenção. Escreva seu comentário, conte sua impressão, faça sua sugestão de novos temas. Nós teremos alegria em responder. Muito obrigado. Fontes de inspiração. As palavras desta crônica foram solicitadas e definidas por José Marcos Fabi e foram entrelaçadas com reflexões inspiradas em A Vida Secreta das Árvores, Peter Wohlleben. O Homem e a Natureza, George Perkins Marsh. Artigos sobre arborização urbana publicados em jornais como Folha de São Paulo e o Estado de S. Paulo, relatórios ambientais da Fundação SOS Mata Atlântica e da ONU Meio Ambiente. Observações da vida cotidiana. Em cidades brasileiras, onde árvores e raízes convivem com o concreto e revelam sua força silenciosa.